Fala pessoal, André Queiroz. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o estresse ocupacional, o estresse que assola a vida do policial. Então o vídeo está imperdível, se liga no canal, roda aí. Nas horas de confusão, tumulto, briga, tiros, facadas, qual é a tendência do coletivo? Naturalmente, a tendência do coletivo é se afastar dessas atividades. Quem são os responsáveis por manter a ordem nesses momentos de conflitos? É você, policial militar. São vocês, homens e mulheres, que se colocam em situações, na maioria das quais muitas pessoas querem o máximo de distância. Essas situações de risco, o policial ele coloca a própria vida em defesa de terceiros. Nós exercemos nossas atividades em um local onde nós podemos, questão de segundos e de um agente de segurança pública, se cometer um simples erro a transgressor da lei. Então, diante dessas situações que eu citei aqui, seu organismo ele vai responder de uma forma a essas situações de estresse. O estresse ele constitui um conjunto de reações com componentes físicos e emocionais que o organismo ele desenvolve à medida que você é submetido a situações de risco que exigem um esforço tremendo para a resolução e uma melhor adaptação. O estresse ele vai ocorrer no organismo do policial ou das pessoas em 3 fases. Então vou explicar aqui para vocês as 3 fases do estresse. Todos os órgãos do nosso corpo eles funcionam de uma maneira só, em equilíbrio, em harmonia. Quando há o estresse dentro da atividade policial, esse equilíbrio é totalmente quebrado, deixando assim de existir um entrosamento entre os órgãos. E aí dá-se início à primeira fase do estresse, que é o estresse inicial. O estresse inicial ele recebe a denominação de estado de alerta ou de alarme. Essa fase de alerta nada mais é do que uma reação do organismo de luta ou fuga. Quando o sujeito, o indivíduo, se depara com uma situação em que a vida dele está em risco, que a vida do sujeito está em risco, é desencadeado essa reação dentro do organismo. Alguns colegas meus, eles referem-se a esse estado como a adrenalina, como a emoção, a euforia do combate. E realmente eles estão certos. Na hora que ocorre esse processo de adrenalina, na hora que ocorre o estresse na fase de alerta, é secretado a adrenalina. Esse hormônio no corpo é secretado pelas glândulas suprarrenais. Nessa fase em que o policial passa por isso, vai ocorrer uma série de manifestações clínicas. Um deles é o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento vai ter uma elevação da pressão arterial, vai haver também uma tensão muscular, vai haver com essa liberação de adrenalina, vai haver também o aumento de açúcar no sangue, o aumento também da coagulação do sangue. Também vai ser um dos efeitos que vai ocasionar no policial um aumento da audição, da vigilância, as pupilas do policial será dilatada, vai haver uma circulação de sangue maior no coração, no pulmão e nos músculos necessários para a fuga. Nessa fase, o que acontece? O processo digestivo do indivíduo vai ser interrompido. Vai haver também uma diminuição na produção de saliva dessa pessoa. As extremidades do corpo do policial vai ficar fria. Os esfínteres, que são os órgãos excretores, se contraem. A respiração do policial vai se elevar e se eleva também a produção de células de defesa dentro do organismo dele. Lembrando que toda essa reação do corpo tem a finalidade de proteger o organismo dessa situação de estresse e preservar a vida do sujeito. E termina assim que o evento estressante passa. E aí você, policial que está me assistindo, você já parou para observar que algo semelhante do que foi descrito aqui no vídeo já aconteceu com você na sua atividade, nas ocorrências diárias? Mas naturalmente a natureza ela tem um impulso de buscar o equilíbrio interior, o equilíbrio externo, a famosa homeostase. Automaticamente o organismo vai fazer um esforço para restabelecer esse equilíbrio interior, esse equilíbrio do indivíduo.
Isso pode ocorrer quando termina a fonte de estresse, ou também pode acontecer outra situação. A fonte estressora ainda existe, está ali, mas se você aprender a lidar com ela adequadamente, que isso é uma coisa muito difícil, vai também procurar o equilíbrio. O corpo vai procurar o equilíbrio mesmo a fonte estressora existindo naquele momento. Porém, se o evento estressor ele continua por um longo período e a tentativa do corpo de voltar ao equilíbrio, se essa tentativa não for bem sucedida, nós passamos para a segunda fase do estresse, porque não houve uma condição do corpo voltar à homeostase. Foi um estresse muito prolongado, o corpo não conseguiu o equilíbrio e aí nós entramos na segunda fase do estresse, que é a fase de resistência. Nesse processo vai aparecer os seguintes sintomas: falta de memória, sensação de desgaste físico e mental, apatia. O policial ele passa a ter desinteresse pelas coisas que antes ele tinha prazer. Se nada é feito para aliviar essa tensão, o organismo se enfraquece. E uma série de doenças começam a aparecer no policial, como gripe, gastrite, problemas dermatológicos, como psoríase, uma série de problemas está relacionado ao estresse, queda de cabelo. Caso o estresse continue, você vai se sentindo cada vez mais exaurido, sem energia. Você vai se sentir triste, depressivo, com crise de ansiedade, desânimo. Você passa a ter dificuldades de trabalhar, de se concentrar. Você pode ter pesadelos, uma série de doenças de acordo com a predisposição que cada indivíduo, cada pessoa tem. Lógico que cada um vai ter uma reação diferente. Pode aparecer úlcera, crise de pânico, hipertensão, pode aparecer psoríase, vitiligo. E aí nós entramos na terceira fase do estresse, que é a fase de exaustão. Nessa fase, nós temos o risco de infarto, derrames ou até mesmo o indivíduo pode chegar até morte. Não é o estresse, deixar uma coisa clara aqui para vocês, lógico que não é o estresse que vai desencadear essas doenças, mas ele propicia o desencadeamento de um sujeito que já tinha predisposição para ter essas doenças. Ele é o desencadeante, ele é a chave que abre a porta para as predisposições dessas doenças. O que acontece também com o estresse? Reduz as defesas do organismo, reduz a defesa do sistema imunológico e abre espaço para essas doenças, para que as doenças se manifestem no corpo do policial. Você vai se identificar muito com o que eu estou falando. No serviço policial militar, nós nos deparamos com confrontos violentos, com coisas que a sociedade comum não está acostumada. Nós temos um frequente contato com o público, muitas vezes hostil ao policial militar, que isso pode acontecer também em grandes distúrbios civis. A exposição ao sofrimento alheio, uma das coisas que também desencadeia o estresse na atividade policial é a ocorrência com crianças, que isso eleva muito o estresse do policial, ou morte ou ferimento grave de companheiros em serviço. Quando você se depara, eu já passei por isso já, companheiros meus morreram no dia que eu estava de serviço, então houve um estresse muito grande naquele dia e... Enfim, a morte de companheiros de serviço ocasiona um estresse durante dias na pessoa. Então, o policial ele tem uma certa exposição a situações perigosas, como sequestros, homicídios, tiroteios. Ele tem exposição também a rebeliões, que eu já fui a várias, assaltos. Nós temos também longa jornada de trabalho, incursões cansativas em terreno hostil, às vezes aqui em área de dunas, que é uma área pesada para você caminhar. Nós temos também o problema de recursos logísticos insuficientes, equipamentos sucateados. Também nós temos dificuldades das relações interpessoais. Essa falta de habilidade de relações interpessoais pode fazer com que oficiais e praças se desgastem ao longo da carreira. O trabalho policial também gera estresse pela dificuldade que o policial tem de usufruir de um lazer. Ele não pode ir para todas as praias, ele não tem dinheiro para usufruir desse lazer. Às vezes justamente no seu período de folga, onde ele tem uma maior tensão. Se ele for calibrar o pneu do carro, é uma situação de perigo. Assim que ele para o carro para abastecer, é uma situação de perigo. Se ele for parar no banco para tirar dinheiro, é uma situação de perigo. Porque se ele for identificado naquela situação ali como policial, ele irá morrer. O trabalho policial também acarreta uma série de problemas policiais, porque isso reverbera, reflete na família. O policial não tem
tanta paciência, o policial não chega bem. Geralmente a família recebe o policial saindo de uma grande jornada de trabalho estressante. O policial chega com uma carga emocional muito grande, a qual ela foi guardada para si, um xingamento que ele levou, algo desse tipo. E principalmente, o policial ele sofre também com a remuneração e com a dificuldade que ele tem de ter uma ascensão profissional dentro da corporação. Então, outra questão, por exemplo, eu cheguei em casa certo dia, após ter uma jornada de trabalho muito exaustiva, ter salvado vidas, eu me deparo com a mídia constantemente criticando o trabalho do policial, a sociedade fazendo críticas ao trabalho do policial, críticas duras ao trabalho do policial. O policial se sente nesse ambiente, ele se sente extremamente desvalorizado. Com isso, o policial ele tem sua autoestima diminuída na sociedade. O investimento em recursos materiais e nas estratégias de trabalho, na estratégia da saúde do trabalhador, na valorização do policial e o investimento nas relações interpessoais, no clima organizacional dentro das instituições, são investimentos que as polícias militares do Brasil inteiro ou da área de segurança pública têm que adotar a partir dessa data. É urgente que seja tomada essas medidas para que haja uma mudança de cultura dentro da polícia militar. O afastamento do policial em virtude do adoecimento no trabalho, em virtude de problemas de saúde mental, do estresse, problemas de saúde, é um investimento que compensa a longo prazo, porque isso vai ter um retorno para a instituição. Dentro desse contexto, todos saem ganhando. A sociedade, com o policial mais equilibrado, mais preparado. Eu mesmo tive na rua mesmo, tive ataques de fúria, alguns. Foram poucos ao longo dos anos, mas eu já tive, eu reconheço meu erro. Se eu pudesse, eu pedi desculpa às pessoas, aquelas que eu não pedi, eu poderia pedir novamente. Mas não justifica, lógico, mas está no contexto. Mas é possível que seja resgatado o respeito do policial nas ruas, o investimento na carreira pessoal do policial, para que ele tenha sonho de ascensão. É preferível que a partir de hoje as polícias militares adotem a carreira única dentro de suas instituições. Não é impossível, é um sonho realizável para que o policial ele tenha uma grande possibilidade, uma esperança de uma ascensão maior dentro da instituição. Isso vai manter o policial bastante motivado. Isso é um resgate da própria autoestima do policial militar dentro da instituição, dentro do contexto também social em que ele vive. Quanto mais treinado, preparado físico e emocionalmente, maior será o êxito nas ocorrências em que o policial irá participar. Isso é um investimento no capital humano, na pessoa, no ser humano. Muitos governos estão fazendo altos investimentos em viatura, equipamentos e esquece do básico, do operador, esquece de investir. Uma tropa passa por cursos de informática, cursos de TI, de tecnologia da informação, cursos técnicos na área operacional. É uma tropa que vai dar um retorno melhor à sociedade. O investimento no capital humano, ele gera um retorno maior para a sociedade, para o próprio governo, uma economia de dinheiro imensa, porque esse policial ele vai adoecer menos, esse policial ele vai menos à junta médica, ele vai colocar menos atestado, ele vai estar bem preparado. Um policial com diabetes, hipertensão arterial, depressão, ele vai ficar mais tempo afastado do serviço policial militar. Então, o que é que as instituições policiais devem fazer para combater o estresse? Primeiro, elas têm que identificar o estresse logo na fase inicial, na fase de alerta. Os treinamentos constantes evitam erros nas operações policiais. Todas as instituições policiais têm que identificar essa fase de alerta para manejar o estresse do policial na fase de alerta com a fase para que ele possa entrar em equilíbrio. Então, concluindo aqui, o policial, ele muitas vezes tem vergonha em procurar um serviço de saúde, procurar um serviço médico, em relatar seu estresse, em relatar seu problema de saúde, e isso, o problema vai se agravando até chegar à fase de exaustão e doenças graves. Não tenha medo de falar de uma depressão, de falar de um estresse, falar de uma fase crônica do estresse, de procurar ajuda, porque parte principalmente do policial militar. Se a instituição não está cuidando bem de você, você tem que cuidar bem da sua saúde para que você possa usufruir dos seus recursos, do que você conquistou, principalmente da reserva remunerada. Muitos policiais chegam na reserva com 2-3 anos, vêm a falecer com problemas de saúde, não gozam da reserva ou não chegam nessa fase com saúde, chegam nessa fase onde ele fica constantemente
indo a médicos, hospitais, tomando remédios, gastando imensamente com remédio. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se vocês do canal querem mais vídeos assim, deixa aqui no comentário se você já passou por uma situação de estresse, se você é recruta, se você vai entrar na atividade policial, se você é concurseiro, esse é um vídeo extremamente importante para você. Valeu, um abraço.